Nós escrevemos para saborear a vida duas vezes, no momento e no retrospecto. Se há um livro que você quer ler, mas ainda não foi escrito, então você deve escrevê-lo. Um dia encontrarei as palavras certas, e elas serão simples. Ou escreva algo que vale a pena ler, ou faça algo que vale a pena escrever. Um escritor é alguém que para escrever é mais difícil do que para outras pessoas. Tenha sempre dois livros no bolso, um para ler e outro para escrever. Quer entender mais o que é uma alta fantasia, uma baixa fantasia e com isso saber que caminho seguir na sua criação e na sua narrativa? Então sim, bora! Alô, Libido, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós vamos falar um pouco sobre alta e baixa fantasia. Muitas vezes quando a gente fala sobre criação de mundo fantástico, é interessante nós entendermos que caminho a gente vai seguir. Alta, baixa, moderna, heróica, histórica, mitológica, isso dentro da fantasia. Podemos seguir algo mais pro sombrio, podemos entrar na ficção científica, uma fantasia mais científica, então temos diversos tipos de gêneros e subgêneros que a gente pode entender. E hoje vamos falar um pouco sobre alta e baixa fantasia. Quando falamos sobre o gênero fantasia, estamos falando sobre um gênero fantástico, ou seja, onde possuem elementos que vão trazer fascínio, vão trazer vislumbre, vão trazer sentimentos que vão gerar essa movimentação. Quando falamos no episódio de desconhecido, é interessante saber que dentro da fantasia, muitas vezes o desconhecido trata essa movimentação. Pode ter uma paralisação? Pode. Porém, a movimentação, a curiosidade, a vontade de entender o fascínio do fantástico é algo interessante dentro da fantasia, por isso do nome fantasia e do fantástico. Agora, quando falamos de uma alta ou baixa fantasia, estamos falando de dois subgêneros dentro da fantasia que vai definir mais ou menos quais são os pré-requisitos e quais são os elementos que você vai seguir para um ou para outro. São excludentes? De uma maneira, sim. São categorias que a alta fantasia é muito mais autoral e forte da realidade, e o baixo possui elementos que definem que é algo mais pé no chão. Obviamente, quando a gente fala de pé no chão, não é algo assim de menos fantástico, mais realista. Mas sim, elementos que trazem mais similaridade com o nosso mundo real, por isso, baixa fantasia. A fantasia é conhecida como épica ou fantasia heróica é um subgênero de literatura de fantasia que se caracteriza por ambientações elaboradas, mundos fictícios detalhados e tramas complexas. Nesse tipo de fantasia, os elementos mágicos e sobrenaturais sobrepõem um papel central na narrativa. Então beleza, pessoal, o que é então alta fantasia a partir dessa definição? Alta fantasia são elementos, são características, são histórias que você foge do seu mundo real. Obviamente, a alta fantasia ela possui muitas referências. Eu quero construir uma fantasia mais voltada ao mundo nórdico, ao mundo egípcio, ao mundo celta, ao mundo medievo, ao mundo... Ok, uma alta fantasia você possui muitas inspirações. Ou seja, você vai ter cavalos, você vai ter carroças, vai ter casas, vai ter castelos, vai ter tocas, vai ter cavernas. Isso não foge. Obviamente, se você quiser fazer uma alta fantasia em um outro planeta, já estamos falando já de outros fatores que você sim pode abordar. Porém, se você quiser fazer na Terra, você utiliza elementos da Terra. Obviamente, quando estamos falando de algo que a gente está pensando uma similaridade, uma aproximação, ter elementos que trazem isso, principalmente numa alta fantasia, é interessante para você ancorar e ganchar as pessoas que estão usufruindo desse seu universo. Por quê? Se você faz uma alta fantasia onde todo e qualquer elemento é fantástico ao ponto de a pessoa não saber nada e não entender nada daquele universo, dificulta porque o seu setup e a sua preparação vai ter que ser muito maior. Se a cadeira não é uma cadeira, existe outro nome e outras características, para você colocar, ele sentou no Slav. Descreve, fala que é o Slav, a pessoa entende e relaciona com cadeira. Mas ela vai ter que ter um glossário gigantesco para poder entender que toda vez que aparecer a palavra Slav, é uma cadeira. Então, muitas vezes as pessoas perdem um pouco a mão dentro da alta fantasia por querem fazer algo tão autoral, tão fora da realidade, que isso atrapalha um pouco a imersão, porque exige muito da pessoa que está usufruindo desse universo. Então, saiba que alta fantasia
utilize alguma referência. Não tem problema nenhum utilizar de referências. Quero fazer O Senhor dos Anéis, uma referência mais medieval. Ok, não tem problema nenhum. Skyrim também é alta fantasia, mas ele é algo mais dark, apesar de ser medieval, existe um pouco mais uma aproximação de algo com mais praticidades. Ah, eu quero fazer, por exemplo, um Skyrim, que funciona da mesma forma. Ah, eu quero fazer, por exemplo, um desses jogos que surgiram também já faz um certo tempo, que é o Assassin's Creed, e tem diversas referências diferentes, ou até mesmo God of War, que também entra um pouco em fantasia mitológica, mas não deixa de ser também uma alta fantasia, porque reescreve a realidade. Alguns consideram como baixa fantasia, então aí depende da linha de raciocínio, porém pode ser caracterizado dessas formas. Então você pode referenciar diversos universos e o mais importante, não utilizar de similaridades diretas, referências diretas. Ou seja, se você quer colocar dentro da sua alta fantasia e você colocar, por exemplo, o Corcovado, for colocar o Arco do Triunfo, for colocar, por exemplo, as Fossas Marianas, que são elementos do nosso planeta Terra, você já está tendenciando a fazer uma baixa fantasia. Mas se você vai fazer uma alta fantasia e referencia todos esses elementos, isso sim é considerado um erro de coerência de construção do universo. Quero fazer uma alta fantasia, então é uma alta fantasia. Quero fazer uma baixa, quero então fazer uma baixa. Claro que quando a gente considera uma classificação, normalmente a classificação ela acontece depois que o livro é feito. Você tem um universo, você tem um livro escrito, você tem o seu world building feito, depois você define se ele vai ser A ou vai ser B. É interessante você já saber se você vai seguir o caminho de alta fantasia ou de baixa fantasia, porque existem algumas palavras-chave que definem esse tipo de estrutura, que gera dentro do cérebro da pessoa alguns caminhos diferentes. Como, por exemplo, na alta fantasia nós temos a temporalidade, nós temos épico, nós temos inspiração, nós temos mundo imaginário, que são palavras-chave que definem tudo o que é uma alta fantasia. Então, o que você pega, por exemplo, um Senhor dos Anéis, um Skyrim, um The Witcher, um filme da Sessão da Tarde chamava Willow. Quais são os elementos que trazem essas altas fantasias? O que tem de especial nessas altas fantasias? Todos eles são atemporalidades. Não existe uma época específica do nosso planeta que corresponde àquela situação. Ah, mas tem catapultas e cavalos e armaduras e algo que parece ser cruzados. Tá, mas em que momento da nossa época elfos, anões, dragões, magia existiram? Então não existe um tempo específico, é apenas uma inspiração. Então, quando a gente fala sobre uma alta fantasia, é o nosso mundo inventado, o nosso mundo fictício, que poderia existir em qualquer período histórico, porque não existe uma referência direta. É algo que a gente chama de atemporalidade, não existe um tempo diferente, que é diferente de anacrônico. Anacrônico já é outro contexto também da literatura que a gente vai trabalhar no futuro prévio aí. Então, a temporalidade é quando a gente fala que não existe algum tempo do nosso mundo real que corresponde esse ponto da história. Por quê? É o seu mundo imaginário, é o seu mundo fictício. Você utilizou de inspirações. Então, lembre-se, quero fazer uma alta fantasia. A alta fantasia, nós vamos pegar, como eu já dei como exemplo aqui, O Senhor dos Anéis. Apesar que algumas pessoas falam, como até mesmo, mas o autor disse que a Terra-média é o passado longínquo do planeta Terra. Mas convenhamos, se fosse realmente um passado antigo, a gente teria fósseis hoje. Então, o Tolkien tentou fazer alguma coisa aí, mas é uma alta fantasia. Porque senão teria que ter referências diretas com o nosso mundo real, e não tem. Ah, mas tem isso, isso e aquele outro. Tá, mas isso aí são inspirações, não são referências diretas como acontece na baixa fantasia. Então, quando a gente fala de alta fantasia, nós temos raças, culturas, idiomas, estruturas, faunas, floras, biomas fantásticos. Quando a gente sai do planeta Terra, pode entrar com uma ficção científica, ou até mesmo um sci-fi, ou uma fantasia científica. Sim, com certeza dá para fazer isso e é algo muito comum. Mas a alta fantasia, então, a gente usa como atemporalidades, onde não existe uma referência direta do nosso tempo dentro dessa história.
é algo mais épico, porque nós temos magia, criações, culturas, referências, isso torna algo mais épico. Nós temos as inspirações, que você pega diversas culturas, diversas inspirações do mundo real e cria o seu universo fantástico, e obviamente o seu mundo imaginário, que é todo o seu world building criado para aquela história. Baixa fantasia é um subgênero da literatura da fantasia que passa em ambientes contemporâneos, geralmente no nosso mundo ou em versões modificadas dele. Ao contrário da alta fantasia, que se passa em mundos totalmente imaginários, a baixa fantasia incorpora elementos fantásticos em contextos mais familiares. Pessoal, vou ver para vocês, a baixa fantasia corresponde a algo mais similar. A alta fantasia, nós temos o nosso mundo imaginário. Na baixa fantasia também existe nosso mundo imaginário? Existe. Mas esse mundo imaginário pode seguir dois caminhos. O primeiro, a ressignificação do que já existe, ou seja, você coloca elementos a mais que justificam o seu fantástico dentro da paridade desse mundo, ou coloca elementos que são congruentes a esse mundo real. Então, como por exemplo, a J.K. dentro de Harry Potter, ela fez o quê? Todo um mundo fantástico que é paralelo, que apesar de existir uma relação direta com o mundo dos trouxas, o mundo real, existe todo um universo inteiro. Ela poderia simplesmente criar uma alta fantasia se ela quisesse? Poderia. Ela teria que justificar algumas coisas, mas facilmente os elementos que ela criou poderia ser uma alta fantasia sem qualquer problema. Mas colocou Londres, colocou Brasil, colocou Japão, colocou Fiat Uno. Então, se ela colocou elementos que existem no nosso mundo real, criou esses gatilhos da similaridade, então você consiste em uma baixa fantasia. Um outro elemento importante quando a gente fala sobre a baixa fantasia é, por exemplo, as fábulas. As fábulas, as histórias, elas acontecem como um exemplo de contar uma história que existe uma moral. Mas se você faz uma história em uma alta fantasia, perde um pouco esse princípio da similaridade, dessa aproximação. Porque é muito mais fácil colocar uma criança, vou dar um exemplo da Chapeuzinho Vermelho, uma criança que vai entrar dentro de uma floresta perigosa, que é igual a floresta que tem aqui do lado de casa, com uma roupa muito parecida com o que você tem. Tem uma avó que nem você tem, que fica em outra casa. Então você realmente vai se sentir aproximado da Chapeuzinho, vai sentir essa similaridade com a história, com o que vai acontecer possivelmente com você. E lobos são coisas que existem no nosso mundo real. Obviamente um lobo mau que fala, nós estamos de uma fantasia, então ele pode falar que não tem problema. Mas a história se passa aqui, nessa cidade, nessa vila, nesses arredores. Então as fábulas são histórias muito comuns que servem como uma baixa fantasia, porque tem como objetivo ensinar aproximando o protagonista da pessoa que está ouvindo a história, porque normalmente o que o protagonista vai passar ou vai aprender, a criança, a pessoa precisa passar ou aprender. Novamente, não passar exatamente, mas passar de forma indireta, porque viu o exemplo do protagonista, no caso aqui, da Chapeuzinho Vermelho. Então, quando a gente fala sobre uma baixa fantasia, como por exemplo o jogo chamado The Wolves Among Us, que é muito comum, Nihilo, que é o RPG que nós falamos na última review, que são fantasias mais baixas, que você utiliza de referências do mundo real como objetivo fazer isso. A gente pega, por exemplo, um Peter Pan, a gente pega, por exemplo, Mary Poppins, onde existe todo um universo fantástico, um sistema mágico por trás, porém, a realidade fantástica, ela existe junto com a realidade normal. Isso corresponde a uma baixa fantasia. Claro que existem alguns pequenos detalhes, como por exemplo, fantasias de portais, nós temos fantasias especificamente urbanas, nós temos fantasias especialmente modernistas, porém, de um âmbito geral, podemos separar entre esses dois grupos, uma fantasia alta, onde a gente entra todos e qualquer tipo de fantasia, onde existe essa autoralidade, sem qualquer referência com o mundo real, ou uma baixa fantasia, que existe uma referência direta com o nosso mundo real, onde muitas vezes protagonistas, os pontos de conflito, as viradas, os vilões, tudo isso tem uma conexão com o nosso mundo real de alguma forma, né? Percy Jackson é também um outro exemplo de baixa fantasia
clássica, onde a história acontece nos Estados Unidos, porém existe um mundo fantástico por detrás. Claro que você pode entrar com fantasia científica, como eu contei, fantasia mitológica, fantasia esotérica, temos aí trolhos de tipos de fantasias diferentes, mas hoje a gente vai focar mais sobre isso, que é a alta e a baixa. E quais são os conceitos básicos de uma baixa fantasia? Ambientação histórica, mundo real, instituições reconhecíveis e período temporal. Quando você lê uma baixa fantasia, você vai identificar os elementos. A ambientação histórica é interessante. Em qual é o período da história, da nossa realidade atual, que o seu universo acontece? Eu quero fazer que aconteceu durante o descobrimento do Brasil. Perfeito, entre 1400 e 1550. Show de bola. Então, acontece dentro desse período. Onde? No Brasil. No caso, o Brasil pré-colônia. Então você estabelece muito bem colocado qual é o local e o tempo que vai acontecer. Diferentemente da alta fantasia, que existe essa atemporalidade, no caso aqui precisa de um período de tempo específico, pois você vai referenciar os elementos daquele ponto. Muitas vezes, histórias vitorianas, como acontece, por exemplo, na Zona de Caça do meu grande amigo Bruno Garcia, vou deixar aqui o link do conto para vocês irem lá ver, ele ambientaliza em a época de Londres, mais ou menos naquela época do Jack Stripador, etc. Tal, a época vitoriana clássica, que a gente gosta bastante, um Sherlock Holmes da vida. Então, com isso, vocês caracteriza o período certo com o tempo certo. Descrições, personalidades, forma de se pensar, forma de agir, tudo isso está bem ambientado dentro desse sistema. Agora, por ser um mundo de fantasia, nós temos lobisomens, vampiros, espectros, fantasmas, entidades, deuses, magias. Tudo isso dentro de uma fantasia, porém caracterizado dentro de um ambiente, dentro de um período histórico específico. Outro ponto, obviamente, para caracterizar como uma baixa fantasia, porque poderia ser uma alta fantasia moderna, sim, uma cidade totalmente fictícia, é totalmente autoral. Não existe uma relação direta, é como se fosse meio que Gotham perdida dentro do mundo. Não existe Nova York, é Gotham City. Ou, por exemplo, acontece em Coragem com Covarde, que a cidade chama lugar nenhum. É totalmente uma alta fantasia, apesar de ter uma referência, não se sabe ao certo onde é, quando é, então seria meio que uma alta fantasia moderna, onde existem elementos modernos, existe um sistema mágico moderno, uma fantasia moderna, mas você não sabe exatamente onde, quando e o que acontece exatamente naquele universo. Então, quando a gente fala sobre fantasia baixa, estamos falando sobre período temporal, ambientação histórica e, obviamente, instituições reconhecíveis. Nós temos o Congresso Nacional, nós temos o Arco do Triunfo, nós temos a Interpol, nós temos a Polícia Federal, nós temos o Presidente X. Com isso você entende que existem essas relações diretas. Exemplos clássicos, Harry Potter, Fábulas, a Mary Poppins, como eu falei para vocês, o Wolf Among Us, que é um jogo mais próximo, nós temos o Nihilo como um RPG moderno, um Dark Fantasy, porém uma baixa fantasia. Então é interessante você entender esses princípios para saber se você segue para um lado ou para o outro. Obviamente, você pode escrever aquilo que você quiser, dentro da literatura que você quiser, e depois você identifica que se é uma alta ou baixa. Porém, tendo esse pensamento prévio, se você vai seguir por esse caminho ou por esse caminho, é muito mais fácil para você identificar melhor aquilo que você quer escrever e sim as coisas que você quer fazer. Então, pessoal, isso aqui foi a alta e a baixa fantasia, uma forma de a gente entender e caracterizar um pouco melhor aquilo que a gente quer fazer. Obviamente, como eu falei para vocês, existem diversos outros tipos de fantasias diferentes que a gente vai abordando aí no decorrer dos episódios e conversando um pouco mais, talvez um pouco sobre fantasia histórica especificamente, uma fantasia urbana especificamente, uma fantasia científica, uma fantasia epopeica, espada e feitiçaria, e temos diversos tipos diferentes que nós vamos abordar. E conhecendo um pouquinho mais sobre o que é então esses tipos de fantasias diferenciadas. Se você gostou do conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal porque nós temos aí conteúdos diversos. League of Legends, nós temos RPG, avaliação, análises, inspirações e lives nas segundas-feiras. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!